Aqui é o professor Adriano Moraes. Nós estamos dando continuidade aos exercícios do livro da Beatriz Alvarenga, especificamente o capítulo 15, que fala sobre a refração da luz, e lentes esféricas. Nós vamos resolver o exercício, problema de teste número 25. Vamos lá. Diz lá, uma lente convergente cuja distância focal vale 30 centímetros está sendo usada para formar a imagem do Sol sobre um anteparo. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é igual a 1,4 vezes 10 na 6 km e que sua distância à Terra vale 1,5 vezes 10 na 8 km, determina o diâmetro da imagem formada. Então, basicamente, a ideia aqui é a seguinte: eu tenho lá no livro, nós temos um sisteminha como esse, né? Eu tenho lá um objeto, na verdade, esse objeto é o Sol. Eu coloco aqui no meio do caminho uma lente convergente e eu vou colocar uma tela para projetar essa imagem lá na tela, tá? Aqui só colocando os dados, eu tenho que a distância focal dessa lente é de 30 centímetros, como é uma lente convergente, a distância focal é positiva, e a distância do Sol, sabendo que o diâmetro do Sol, então esse aí é o tamanho do objeto, é 1,4 vezes 10 na 6 quilômetros. E a sua distância à Terra. Então, essa é a distância do objeto. DO vale 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros. Opa, ficou feio aqui. Quilômetros. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é que as unidades estão muito misturadas. Então, eu vou converter tudo aqui para as unidades mais para o mesmo tipo de unidade para que seja mais fácil de trabalhar. Então, aqui eu vou fazer o quilômetro 1,4 vezes 10 na 6 quilômetros, vai ficar 1,4 vezes 10 na 9 metros, que eu posso também aqui converter igual a 1,4 vezes 10 na 11 centímetros. Mesma coisa aqui, 1,5 vezes 10 na 8 quilômetros vai dar 1,5 vezes 10 na 11 metros, que também eu posso converter aqui, vai dar 1,5 vezes 10 na 13 centímetros. Ok. Se eu tenho distância do objeto, tamanho do objeto, e eu tenho a distância focal, eu posso relacionar isso aqui com a amplificação, com a amplitude. A amplificação ou amplitude é sempre I sobre O, que é igual também a DI, DI sobre DO. Então, dessa relação aqui, eu posso tirar que o tamanho da imagem, que é o que eu quero, né, o que ele pede, o diâmetro da imagem formada, o tamanho da imagem vai ser DI sobre DO vezes o objeto, vezes o tamanho do objeto. Eu tenho DO, eu tenho O, falta DI. Então, para tirar DI, eu vou usar a relação com o foco, 1 sobre F é 1 sobre DI, mais 1 sobre DO. Ou seja, como eu quero DI, 1 sobre DI vai ficar igual a 1 sobre F, que é 1 sobre 30, menos 1 sobre DO, que é 1 sobre 1,5 vezes 10 na 13. Ok? Bom, posso fazer um trabalho matemático aqui? Posso, mas eu já vou adiantar aqui e vou analisar o seguinte: vou comparar esses dois termos aqui. Esse primeiro termo, ele é 1 dividido por 30, vai dar um valor pequeno. Agora, o segundo termo, 1 dividido por 1,5 vezes 10 na 13. 1,5 vezes 10 na 13 é um número muito grande, o que significa que todo esse termo aqui, ele pode ser aproximado para zero. O que significa isso, gente? Como resultado daqui, eu tenho que DI, ele é aproximadamente 30 centímetros. O que significa isso? Que essa imagem vai se formar sobre o foco da minha lente. Então, eu tenho aqui a minha lente, eu vou ter o ponto focal, tenho que posicionar a tela no ponto focal. É aí que eu vou posicionar para obter uma imagem nítida, tá? Então, aqui, por que isso? Porque o objeto está extremamente distante. Então, é só por conta disso, tá? Não é qualquer objeto, tem que estar muito distante ou
o que a gente consideraria aproximadamente, entendendo o infinito, né? Então, agora substituindo lá, I igual DI, que é 30, DO, que é 1,5 vezes 10 na 13, vezes o objeto, que é 1,4 vezes 10 na 11. Fazendo essa conta, 30 vezes 1,4 dividido por 1,5, eu já fiz aqui na minha calculadora, vai dar 28, aqui dividido por 10 vezes 10 na menos 2 centímetros, desculpe. Centímetros, eu estou trabalhando tudo em centímetros, né? Então essa conta vai dar 28 vezes 10 na menos 2 centímetros. Então, isso é igual a 0,28 centímetros, que é igual a 2,8 milímetros. Então, eu vou ter uma imagem de 2,8 milímetros posicionando essa tela sobre o foco da minha lente. Ok, até a próxima.